Olá, meus alunos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato, Corujinha Yato, para mais uma aula virtual. Lembrando da importância de ter os livros em mãos para vocês acompanharem o conteúdo e aquela folha em branco para vocês anotarem as dúvidas que surgirem. Hoje nós vamos para a página 29. Então, enquanto vocês pegam todo o material, enquanto vocês abrem os livros de vocês, eu vou abrir a nossa aula de hoje. Então, aula número 2, coesão e coerência. Aqui na tela eu tenho duas peças de um quebra-cabeça, coesão e coerência. Mas que quebra-cabeça é esse, professor Renato? É isso que nós vamos aprender agora. Então, página 29, foco na língua coesão. Coesão e coerência, elementos para um texto nota 1000. Então quer dizer que coesão e coerência estão relacionadas à produção textual. Para que nós tenhamos um texto excelente, um texto nota 1000, nós devemos pensar sempre nessas duas peças do nosso quebra-cabeça. Então, antes de entrar na parte de texto, eu trouxe algumas imagens para nós analisarmos e entender esse processo. Vamos supor que uma noiva vá se casar e ela pede à costureira que faça o seu vestido. A costureira vai pegar o tecido, vai pegar a tesoura, vai pegar a sua máquina e costurar o vestido de imediato? Não, nunca. Ela vai trabalhar por etapas. Sendo a primeira parte, ela desenhará um molde do vestido. Em segundo momento, ela vai cortar o tecido e vai começar o processo de costura. Nesse processo, a noiva precisa provar o vestido diversas vezes, porque se o vestido ficar muito agarrado, ele tem que ser afrouxado. Se ele ficar muito grande, ele tem que ser ajustado, até que ele fique perfeito no corpo da noiva. Terminada esta parte, inicia-se a parte da decoração. A costureira vai colocar um laço, vai colocar pedras, e se a noiva não gostar, ainda dá tempo de fazer mudanças, até que o vestido fique perfeito e a noiva possa brilhar no seu casamento. Entenderam? Então, guardem esse processo do vestido que nós vamos usar depois. A mesma coisa acontece na aula de arte. A professora pediu para vocês desenharem um rosto. Eu sei que há alunos bastante habilidosos que vão desenhar esse rosto de imediato. Porém, alguns vão começar na etapa 1. Vão desenhar um círculo, vão fazer a reta, vão fazer esse formato oval, vão apagar o olho, vão apagar a orelha, vão apagar o nariz, vão apagar a boca, até que ele fique perfeito, conforme a nossa etapa 14. Guardaram esse processo também, que nós vamos agora transportar tudo isso para o texto. Então, vamos iniciar. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Então, essas duas peças são fundamentais na nossa produção de um texto. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Então, uma vez que eu sou o escritor, haverá um leitor do meu texto. Então, eu tenho que pensar em ser claro. O meu texto tem que ser eficaz para que o leitor entenda aquilo que eu quero transmitir. Além disso, deve ser harmonioso, de forma a que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Então, nosso texto tem que ser harmonioso, ele deve ser gostoso para a leitura. Ok? Então, vamos agora para a prática. Eu trouxe um texto e nós vamos fazer a leitura juntos e observando se há alguma coisa errada. Então, a incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou Paulo de castigo. Mas, na semana seguinte, Paulo veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E Paulo provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias.
Quando Paulo voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportar Paulo ao sétimo céu, a mãe decidiu levar Paulo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Então aqui nós temos um texto de Carlos Drummond de Andrade. Não é o texto original, pois eu fiz algumas mudanças para que nós percebêssemos se há alguma falha. O que nós vimos de errado? Qual palavra que se repete e não deixa o texto tão bom? Paulo. Então, quem acertou, parabéns. Então, essa palavra Paulo, que apareceu de montão e deixa o nosso texto um pouco cansativo, não é tão agradável para a leitura. Certo? Agora, eu tenho o texto na forma original, para que nós possamos entender como se dá esse processo. Então, vamos fazer a leitura e ouvindo onde foram feitas as mudanças. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Então, vocês perceberam que Carlos Drummond de Andrade, ao produzir esse texto, ele tirou esse monte de Paulo. Ele colocou palavras que substituíram este substantivo. E o nosso texto ficou muito mais agradável. Então, o que acontece? No início do texto, nós temos Paulo tinha fama de mentiroso. É a nossa referência. Então, na segunda parte, quando nós temos a mãe botou-o de castigo, este o, que é o pronome oblíquo, está substituindo a palavra Paulo. Ele faz referência à palavra Paulo que foi dita anteriormente. A mesma coisa acontece nas outras substituições. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte, ele quem? Paulo. Então, nós já temos a referência lá no início, então esse ele retoma a palavrinha Paulo, ok? E todas as trocas foram feitas sem prejudicar o sentido do texto, apenas para deixar o nosso texto muito mais agradável. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Quando o menino, que menino? O Paulo. Quando o menino voltou falando. Então, aqui nós substituímos Paulo pelo substantivo menino. Conseguiram entender, então, esse processo? Então, para não repetir palavras ali de montão, nós podemos trocar essas palavras por outras palavrinhas, sem prejudicar o nosso texto e que o entendimento seja possível. Ok? Então, vamos ver as alterações que nós fizemos. Então, onde nós tínhamos botou Paulo, nós trocamos por botou-o, trocando Paulo pelo pronome oblíquo. Aqui nós fizemos duas trocas. Então, onde nós tínhamos Paulo, nós trocamos pelo pronome ele e pelo substantivo menino. Transportar Paulo, transportá-lo, também pelo pronome oblíquo. E levar Paulo, levá-lo, também por um pronome. Ok? Então, vocês entenderam esse processo de coesão? Se não entenderam, anotem na folhinha em branco para que possamos esclarecer. Agora, nós vamos trabalhar diferente. Eu peguei fragmentos dos textos que vocês produziram em sala.
Aquele texto, lembram? Que eu ia tirando objetos da minha mochila e vocês tinham que encaixar essas palavrinhas dentro da sua produção. Eu sei que alguns alunos, enquanto vocês estavam produzindo, eu estava andando pela sala, eu fui apontando, está faltando alguma coisa aqui, tem algo de errado. Eu sei que muitos fizeram essa correção, mas eu peguei aqui sem essas mudanças para que vocês possam entender. Esse texto foi produzido por uma dupla, então eu peguei só uma parte para que nós possamos entender melhor. Hoje, pela manhã, eu fui à padaria com minha amiga, comprei um salgado e fomos para casa comer. Chegamos na escola cavalgando em um unicórnio de cabelo laranja e pelo branco igual a neve. O problema aqui não está no unicórnio, porque o unicórnio fazia parte do objeto que eu retirei da minha mochila. Então o unicórnio tinha que aparecer de qualquer maneira. O que nós temos de estranho aqui é esta ligação entre o primeiro parágrafo e o segundo. Elas foram à padaria, compraram um salgado e foram para casa comer. De repente chegaram na escola, então faltou alguma coisa que pudesse ligar um parágrafo ao outro. Então eu fiz uma alteração para que a gente possa entender. Hoje pela manhã eu fui à padaria com minha amiga. Comprei um salgado e fomos para casa comer. Ao chegar em casa, comi o lanche que havia comprado. Arrumei meu material e partimos para a escola. O que acontece? Eu coloquei um complemento. O que eu fiz nesse complemento? Onde eu tenho ali, comi o lanche que havia comprado. Por que eu coloquei o lanche? Para não repetir a palavra salgado, certo? Porque senão ficaria cansativo salgado. Ficaria muito salgado no nosso texto. E coloquei a palavra escola. Para quê? Para fazer ligação com o segundo parágrafo, ok? Já no segundo parágrafo, eu retirei a palavra escola e coloquei o nosso advérbio lá, porque automaticamente eu já entendo que esse lá é a escola. Então, chegamos lá cavalgando em um unicórnio de cabelo laranja e pelo branco igual a neve. Então, vocês conseguiram entender as alterações que foram necessárias para que o nosso texto ficasse melhor. Então, é esse processo de trocar palavras, retomando palavras anteriores, é chamado de coesão. E esta parte onde nós fazemos toda a ligação para que um parágrafo se relacione ao outro, que nós chamamos de coerência. Agora mais um exemplo. Aqui. A gente estava tomando sorvete e escutamos um barulho de avião e gosta muito de avião. Faltou alguma coisa aqui, né? Esse meu quem? Meu irmão? Meu amigo? Meu pai? Meu avô? Faltou alguma coisinha ali, certo? Então, eu fiz uma alteração para que nosso texto ficasse um pouquinho melhor. Então, onde nós tínhamos a gente, que é da linguagem coloquial, eu troquei por nós, que é a linguagem formal. Uma vez que eu fiz a troca pela linguagem formal, eu fiz também a concordância. Nós estávamos tomando sorvete, escutamos um barulho de avião. Meu amigo, então aqui eu coloquei aquilo que estava faltando. Gosta muito desse meio de transporte. Eu coloquei meio de transporte, por quê? Porque nós estamos falando de qual meio de transporte? O avião. Então, para não repetir o avião nesse espaço tão pequeno, eu fiz essa troca de avião por meio de transporte. Então, entenderam todo o processo? Então, relembrando o vestido da noiva e o desenho, então, desta mesma maneira, começando no esboço e terminando no nosso texto pronto, é o mesmo processo do vestido e do desenho do rosto. Então, nós devemos fazer um rascunho e, depois desse rascunho, fazendo as adaptações necessárias, até que nós tenhamos um texto pronto, que a nossa mensagem seja de fato transmitida e que ele seja gostoso para a leitura. Ok?
anotando todas as dúvidas possíveis para que possamos esclarecer na nossa próxima aula. E agora, a definição que vocês têm no livro de vocês. Em um texto coeso, várias palavras são usadas para retomar ideias. Lembram dos pronomes, dos substantivos que nós usamos no texto do Paulo para retomar o substantivo Paulo. Palavras ou expressões. Por exemplo, na resenha, o nome Robinson Crusoe é retomado por Robinson, náufrago, personagem, ele, entre outros. Então, para não repetir Robinson Crusoe no texto inteiro, nós substituímos por Robinson, náufrago, personagem, ele. Então, nós fizemos essa troca, lembrando que nesta troca não pode haver prejuízo do texto, ok? E para compreender o texto, o leitor precisa estar atento a esses elementos que fazem a coesão textual. Então, agora nós temos os exercícios das páginas 29 e 30, que vocês vão tentar fazer com bastante calma, com bastante atenção, anotando todas as dúvidas possíveis para que possamos esclarecer futuramente, ok? Então, aqui fica um grande abraço e até a nossa próxima aula. Bye, bye e até a nossa próxima videoaula.